Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Carlos, estou aqui para falar sobre laqueação. E hoje o tema é bem importante. Eu vejo que muita gente, inclusive eu, tive problemas relacionados a esse assunto. Basicamente assim, ó. Quando começamos a laquear, a gente acaba não entendendo um pouco a dinâmica de alguns detalhes, principalmente da parte da tinta, do acabamento. E aí isso independe do brilho, ok? Então assim, a dificuldade tanto serve para o 20% brilho e para o 100% brilho. E aí aqui, ó, tô com um exemplo aqui, é uma peça que deve ter aí umas 2 horas mais ou menos que eu fiz a parte da pintura. Ela está aqui justamente porque ele está num processo de secagem, mas ao toque ele já está seco, mas não significa que se transportar, se for embalar, ele não vai manchar, não vai ter problemas na pintura. Mas vamos lá. Se repararem, essa cor é uma cor bem acentuada, né? Ela é bem viva, ela é bem diferente de algumas cores, por exemplo, um off-white, que eles são um pouco com os tons pastéis, né? Como o pessoal das artes plásticas chama essas cores, que é uma cor clarinha, meio esbranquiçado. Essa cor não, você vê que ele é uma cor bem forte, né? Bem expressiva. Seria mais ou menos equivalente a um azul marinho ou um verde forte, né? O verde da roupa do exército, ou um amarelão, ou um vermelhão, enfim, é mais ou menos da mesma família. E como que se consegue esse tipo de pigmentação na tinta? A base da tinta, dessas tintas aqui principalmente, dos fabricantes ao qual eu já trabalhei, eles têm de 2 ou 3 tipos de bases diferentes, que são a branca, a intermediária e a incolor. Para os tons pastéis ao qual eu falei, o pessoal acaba preparando pela base branca. As cores mais ou menos, a intermediária, mas tem fabricantes que não têm essa linha intermediária. E para as cores vivas, né, assim, mais acentuadas, geralmente é a base incolor. Por quê? Porque é uma tinta pigmentada, então ele recebe pigmentos, pode ser via computador, igual essas de parede, né? Ou pode ser por pesagem. Você usa uma balança de precisão, né? Tem todo um cuidado, de manuseio, enfim, é extremamente sensível. E a parte da dosagem do pigmento é feito por peso. E aí o pessoal consegue padronizar a cor. E aí falando para nós que a gente aplica essa tinta, é um pouco diferente do que uma aplicação de uma base intermediária e uma base branca.
E aí como que a gente, né, para você que está chegando agora, para você que nunca viveu esse mundo da laqueação, como que eu, ou você, ou qualquer um de nós, vamos conseguir identificar se a gente está com uma tinta que é uma base transparente ou incolor ou uma base branca, né? Hoje olhando já a cor, eu já tenho uma leve ideia se ele já é uma base incolor ou branca, ou transparente incolor. Aí cada fabricante coloca uma nomenclatura. Então eu tô aqui, não é patrocinado, mas eu tô aqui com uma lata de um fabricante. E aqui, ó, vocês percebem que é onde eu tô com o dedo, tá escrito Transp, brilho 20, PU. E aí você vê que ele é um verde, tipo aquela da roupa do exército. Esse daqui eu já pintei com um outro fabricante, que aí ele já coloca aqui, ó, Ink, incolor, ó, brilho 20. Tá vendo a coloração? Ó, bate com do móvel. E aí dá para saber. O que é importante para quem vai aplicar essa base incolor ou transparente? Temos que ter a ideia de algumas situações. Deixa eu pegar aqui essa peça ali não tá com primer, mas é uma boa amostra. No processo de lixamento, imagina que essa parte aqui estava junta com alguma coisa. Mas tá vendo que aqui, ó, vamos supor que essa parte aqui fosse o primer. Aliás, eu vou até virar a peça aqui que dá para ter uma noção melhor. Imagina que isso aqui é o primer, isso aqui é no caso aqui é um MDF, mas poderia ser uma madeira. Quando estamos lixando o primer, às vezes acontece isso, não acontece? Porque você colocou um pouquinho mais de pressão, ou tinha um pouco menos de primer, ou você quis lá dar uma niveladinha e acabou aparecendo a madeira, enfim. Nesses casos, para essa tinta incolor, na maior parte das vezes, dependendo do pigmento, dependendo, enfim, de uma série de situações. Vou dar um exemplo do vermelho e do amarelo. Essa parte aqui, ó, ele ia ficar escura. Então ele ia ser um amarelo escuro, mas o amarelo escuro não para a tonalidade do amarelo. Ele ia se tornar um amarelo escuro, mais para um preto aqui, ó. Ia ser um amarelo com fundo preto. E a mesma coisa para o vermelho. Para o verde, enfim. Todas as tintas dessa característica, ele acaba causando isso daqui. Então a primeira situação que vocês têm que levar em conta é saber assim, ó, se a tinta que vai ser o acabamento, qual a cor. Dependendo da cor do acabamento, na hora que você for aplicar o primer, você já tem que imaginar
eventuais situações que pode acontecer isso daqui. Puxa, Carlos, mas por mais que eu tomei cuidado, por mais que, enfim, aconteceu, o que eu faço? Se você não quiser gastar mais tinta, e mesmo gastando mais tinta, você corre o risco de não alcançar um resultado ok, aquele resultado que você fala, puxa, eu me orgulho desse resultado, eu recomendo você aplicar novamente o primer. Seja na peça toda, ou seja localizado. A única coisa de você tomar cuidado de você aplicar localizado aqui assim, ó, é que ele vai criar um ressalto entre essa superfície e essa daqui do primer. E aí na hora do lixamento, você tem que tomar cuidado, assim, você tem que garantir que você vai nivelar essa superfície, para que no brilho ele não vai aparecer essa situação. Ah, mas só dá para fazer isso? Não, na verdade, determinados tipos de cor, se você vier aqui passar uma demão leve, né, não é encharcado, passar uma demão aqui, aguardar a secagem superficial, vir de novo e repetir algumas vezes e depois fazer a pintura da peça como um todo, pode ser, né, já vou te antecipar que, por exemplo, para as cores vermelha, o amarelo bem forte, não vai adiantar. E aí eu recomendo você passar o primer novamente. Esse é o primeiro desafio em relação a essa tinta. Deixa eu fazer uma experiência aqui. Vamos ver se... Não prometo que vai dar resultado aqui, mas vamos ver. Ó, pessoal, é que aqui não vai dar e é um verde escuro. Nesse caso aqui, a primeira solução de passar as camadas, ele ia funcionar bem. Mas voltando, deixa eu só limpar aqui
Então, pessoal, é que o verde aqui ele é um verde escuro, então ele vai dar bom fazendo a primeira dica que eu dei para vocês. Ele daria a cobertura e aí você não precisaria passar o primer. Mas, por experiência já testada, vermelho, amarelo, esquece. É melhor você passar o primer e resolver esse negócio. Outra dificuldade que eu vejo, que a maioria das pessoas tem, e aí aqui vocês vão conseguir notar, tá vendo que assim, ó, na parte onde tem bastante tinta, ele ficou na cor. Na parte que tem pouca tinta, quer ver, ó, nessa partezinha que parece um esbranquiçado, então, quando você tiver com uma peça com a tinta incolor ou transparente, dependendo da passada que você estiver dando na peça, sabe aquela primeira passada que você deixa meio falhado? Se você deixar ele muito falhado, você vai ter problema. Porque você vai ter exatamente essas marcas brancas aparecendo. Então essa tinta é uma tinta ao qual quanto mais uniforme você cobrir a peça, melhor. Aqui nessa peça aqui, ó, tá vendo que ele tem uma almofada? A almofada é essa que tem essa parte de madeira e essa parte do meio aqui que encaixa, né? Faz a moldura dessa parte do meio. É um sistema que na marcenaria se chama de almofada. Normalmente, nesse caso aqui, as pessoas costumam, para pintar essa beirada, ela pinta primeiro as beiradas, depois faz o meio, faz as bordas ou tudo de uma vez. Às vezes, né, se você não tomar cuidado, a parte do meio ele fica um pouco mais claro do que essas beiradas aqui, ó. E aí por que acontece isso? Justamente isso aqui, ó. Na parte aonde tiver mais tinta, ele vai ficar na cor. Na parte que tiver menos tinta, ele vai ficar parecendo o branco do primer. Então, lembra da primeira coisa que eu falei? Uniformidade na passada da tinta. Todo lugar ao qual você colocar muita tinta, e pegando o gancho da primeira dica que eu dei, pode ser que te dê problema também. Por isso que eu resolvi falar desse assunto. Porque, ó, já vi milhares, mas milhares de trabalho feito por profissionais com esse tipo de situação. Aqui, ó, eu vou ver se eu consigo desligar outra luz para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Ficou escuro.
Melhorou. Não sei se vocês tiveram a percepção, mas você vê que toda a peça ela está numa única cor. Ele não tem manchas, esbranquiçado, tem o reflexo da luz. É que eu não consigo, por exemplo, aqui na frente, ó, tá vendo que ele está uniforme a coloração da peça. E se você não uniformizar a sua passada, provavelmente essa peça aqui, nas partes onde é o cruzamento da pintura, eles iam estar mais vivos do que, por exemplo, aqui no meio. E aí, como que se resolve isso? Primeiro, a passada é muito importante. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: ah, não, faz a passada assim, depois cruza. Não necessariamente. Essa questão de cruzar, normalmente se criou essa técnica e não está errado, ok? Quem se acostumou, ok, se dá um resultado para sua pintura, ok. Não sou eu que vou ficar criticando a forma de trabalho de ninguém. Mas se você se acostumar, treinar a fazer essa passada de uma forma uniforme, você não vai precisar fazer essa passada aqui de cruzar. Se você não faz essa passada corretamente, aí você vai ter que optar por fazer esse cruzamento. Eu me forcei a fechar somente numa posição. E por que isso? Vamos para um terceiro problema. Fervido, né? Então, para quem saiu, tchau. Todos os vídeos que eu fizer daqui para frente, eu vou tentar deixar uma dica bem bacana para quem está acompanhando o vídeo todo. Porque eu acredito que se você está aqui depois de 20 minutos me escutando, porque você realmente está afim. E aí eu quero privilegiar você, porque eu acredito que um bom profissional, ele nasce principalmente do interesse de querer fazer as coisas e os seus trabalhos corretamente. Ele tem interesse em aprender, ele tem interesse em evoluir, e eu quero essas pessoas comigo. Eu não quero aquela pessoa que, quero uma diquinha, quero... sabe? Eu acho que é bacana a pessoa que realmente quer aprender. Então, para você que ficou até aqui, essa é para você. Quando a gente carrega e assim nessa posição, você corre um grande risco, né? Não vou falar que vai acontecer ou não, mas você corre um grande risco de acontecer um problema chamado fervido. E o que é o tal do fervido? Quando a superfície seca, você começa a ver pequenas bolhas próximo da superfície da tinta. E geralmente isso acontece onde acumula muita tinta. E qual que é o conceito do fervido? Você tem uma camada de tinta, você sobrepõe uma outra camada de tinta. Antes dessa primeira camada de tinta perder o seu solvente.
Aí qual que é o processo que acontece? Aqui ele está evaporando o solvente, né? Está evaporando, aí você vem com uma outra camada aqui, ó. Pá! Inevitavelmente, essa parte de cima aqui, que será entre aspas a última ou não, ele já começa a criar um filme, né? Porque ele está mais exposto ao ambiente, ele vai evaporar bem mais rápido. Em relação a essa daqui que está embaixo. Essa que está embaixo, ele começa a soltar o solvente. Esse solvente, ele vai romper essa primeira camada e ele vai querer subir para a segunda. Só que aqui já tem um filme se formando. E aí, às vezes, ele acaba empurrando esse filme para cima. Então, essa é a característica do fervido. O fervido é o excesso de camadas de tinta sobrepostas. E por que o excesso? Porque quanto mais tinta você aplicar na sua peça, maior o tempo de evaporação, maior o tempo de secagem, maior o tempo de cura, o maior tempo, enfim, qualquer nome que você possa dar. O maior tempo de a tinta endurecer. E a laqueação, ele é uma pintura fina, como o pessoal costuma dizer. E o que é a pintura fina? A pintura a qual você aplica uma pequena camada de tinta. No caso aqui, o acabamento, né, essa é só para dar a cor e a finalização da peça. Ele não é para resolver buraco, imperfeição, problemas de lixamento. Não, ele é para somente dar a cor e o acabamento da peça. Então, a pessoa que carrega, né, o pintor que carrega muito uma superfície laqueada, na verdade ele está ferindo o principal a principal característica da laqueação, que é uma pintura fina. Por isso que quando você prepara a tinta, a viscosidade dela, ela é fino, ele está mais próximo da viscosidade de uma água. Diferente do esmalte sintético, diferente do verniz tradicional que a gente vê nos materiais de construção, que ele tem uma viscosidade maior. Aqui ele é quase um líquido. Por isso que quando aplica com a pistola de pintura e aí ele já está seco, né? Ele já está num processo de secagem. Na verdade, quando você entrega para o seu cliente, ele já tem que estar seco. Ele tem essa característica aqui, ó, de ele estar liso. Tá vendo, ó? Vocês não escutam o barulho, por exemplo, ó. Dá pra ver que é uma superfície que ele tem uma certa aspereza. Agora aqui, ó, deixa eu limpar a mão para não estragar o meu trabalho. Vocês escutaram? Não, né? Não parece que eu tô passando a mão em cima de uma lixa. Como essa daqui, ó. E, ó, olha aqui pela visão aqui da câmera, até que ele não é tão áspero, ó. Então assim, ó, você que encontrar um móvel que a pessoa fala, não, é laqueado,
mas que você passe a mão na superfície e ele não esteja lisa, parecido com um automóvel, não é laqueado. Não, mas eu usei a tinta laqueada, laca da marca XYZ, a mais conhecida no mercado, nananana. Mas se a aplicação estiver incorreta, você destruiu a característica da tinta e você fez alguma coisa lá que você não pode chamar que é um laqueado. Porque o laqueado é uma pintura lisa, fina. Por isso que eles falam que é um acabamento fino. Por exemplo, aqui, ó. Vocês conseguem ver todo o desenho da peça. Idem aqui, ó. Tá vendo? Todo o desenho da peça. Não é aquela peça cheio de massa, cheio de... Você consegue observar os detalhes. Tá vendo que tem um detalhe aqui de usinagem? Por isso que a laqueação é chamada de uma pintura fina. Bom, se estendeu um pouquinho, mas vai essa dica para vocês. Espero ter ajudado e é isso. Quando você vê uma cor de tonalidade forte, tenha isso na cabeça. Pode ser que você tenha esses problemas. E se tiver, só lembre: uniformidade na passagem da tinta. Todas as demãos que você for passar, faça a passagem uniforme. E eu já estava esquecendo, por exemplo, se você der 3 camadas numa peça, dê 3 camadas, 3 demãos para todas, para não correr o risco de uma ficar mais claro do que a outra. Valeu, até o próximo vídeo.